Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da ICF Brasil, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês nessa sessão da International Coaching Week 2025, que é a maior celebração global de coaching profissional no mundo. Ela acontece em todos os países que a ICF está representada. E esse ano, essa celebração é ainda mais especial, porque nós estamos celebrando os 30 anos da ICF no mundo. Nós agradecemos especialmente aos nossos patrocinadores, patrocinador Ouro, a Streamio e a Nexe, e também ao nosso patrocinador Prata, a LHH. Obrigada por estarem conosco aí ao longo dessa semana. Eu sou Ana Mussi, sou associada à ICF, atual presidente no biênio 2025-26, e quem está aqui junto comigo, como co-host, como no meu apoio aqui, é Silmara Pereira, que também é coach associada de Minas Gerais. Obrigada, Silmara, aí pelo teu apoio. Vocês sabem que a International Coach Federation é a maior associação global de coachings do mundo. A gente está presente em mais de 140 países, tem mais de 60 mil membros ao redor do mundo. E durante essa semana, de 12 a 18 de maio, a gente está celebrando, então, essa semana com eventos em mais de 20 idiomas. Aqui no Brasil, a nossa programação está super especial. Vou pedir para a Silmara colocar o link. Quem ainda não olhou toda a programação, fiquem à vontade para entrar e consultar, tá? Também quero aproveitar para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. A ICF está no LinkedIn, está no Instagram. Então, curtam, compartilhem as nossas publicações, nos acompanhem por lá. Toda a nossa programação sempre está nas nossas redes sociais, tá? E lembrando que para a gente representar o acordo com os nossos palestrantes de hoje, não é permitido o uso de robôs ou inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão, tá? Você vai poder também solicitar o seu certificado de participação, que vai ser fornecido pela ICF Global. Então, preenchendo um formulário que a gente vai disponibilizar no final do evento, no chat, você tem como receber daí um certificado de participação nessa sessão, tá? Nesse formulário, você também vai ser convidado a avaliar o evento, deixar o teu depoimento, e se você quiser gravar um vídeo, marcar a ICF também nas redes sociais, fique à vontade, vai ser uma alegria receber o teu depoimento, tá bom? Durante a ICW, a International Coaching Week, a gente está lançando um programa que é um programa de coaching pro bono, né? Que realmente ele tem o objetivo da gente poder fazer uma parceria com associações que precisam de coaching. E hoje a gente está convidando você, que é um coach associado à ICF, para se juntar a nós nesse programa voluntário, que é conduzido pela nossa diretoria, o Comitê de Responsabilidade Social da ICF, um programa que nós vamos desenvolver em parceria com a Ensina Brasil. A Ensina Brasil ela desenvolve lideranças que atuam como professores em escolas públicas de comunidades vulneráveis por 2 anos, preparando-os para liderar mudanças nesses setores. Então, para quem quiser ir se candidatar a coach associado à ICF, que queira estar participando desse projeto Pro Bono conosco, também segue aí no chat o link com as informações para você se inscrever, tá bom? Mas vamos lá, eu sei que agora a gente quer falar um pouquinho de RH, né? Então, para iniciar o nosso painel de hoje, nessa tarde, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados do painel RH e a urgência das novas competências, upskilling e reskilling, que é um painel que conta com 3 profissionais de grande relevância no mercado de RH e que eu gostaria de agradecer imensamente por estarem aqui conosco e terem aceitado o nosso convite de partilhar o conhecimento e a experiência de vocês na tarde de hoje. Vou apresentar os 3 e depois a gente já chama para fazer um bate-papo e a gente conversar. Primeira convidada, Daniele Matos, que é CEO e fundadora da RH Lovers, mentora de RH estratégico, palestrante e criadora do programa Vida de BP. A Daniele, que já desenvolveu mais de 2.000 profissionais de RH, que hoje fazem parte da elite dos BPs no Brasil. Diariamente, mais de 80 mil pessoas acompanham os conteúdos da Daniele nas redes sociais, da Dani Matos, né, quando ela é mais conhecida como Dani Matos. Ela tem 15 anos de experiência na área de RH, com passagem por grandes empresas como Grupo Boticário, Renault, Grupo Cantar, Kimball, em posições estratégicas e de liderança de RH. Também vai estar conosco a Lucy Pimentel, que é uma executiva com mais de 13 anos de experiência em recursos humanos, formada em administração, com especialização na área de gestão de pessoas, é líder de RH, analista comportamental e especialista em desenvolvimento humano e em organizacional. Também é atualmente gerente de gente e gestão. E o Pedro Viriato, que também já tenho o prazer de ter trabalhado em conjunto, gerente sênior de RH do Sistema Unimed,
Ele atua como líder em recursos humanos com mais de 17 anos de trajetória como administrador. Ele é administrador de empresas, possui especialização em consultoria interna de RH, MBA também em gestão estratégica de pessoas e demais formações complementares. Desde 2016, ele integra o Sistema Unimed Brasil e atualmente lidera a área de recursos humanos da regional de Uberaba. Viu, Silmara? Estão próximos aí. Ele coordena um time de 35 profissionais conduzindo agendas chaves de desenvolvimento, engajamento e transformação cultural. Então, muito obrigada a vocês três por toparem estar aqui conosco. O nosso modelo de trabalho hoje vai ser muito mais um bate-papo, né, onde a gente vai estar trocando algumas ideias, conversando um pouquinho aí sobre aquilo que vocês entendem que é relevante na área de RH. E eu quero começar já, então, chamando você, Dani, para responder a nossa primeira pergunta. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, né, diante aí da tua visão de profissional que desenvolve profissionais da área de recursos humanos, né? Como é que você vê, qual é a perspectiva desse tema do upskilling e do reskilling no contexto do RH? Fazendo uma introdução para nós na temática e trazendo a tua perspectiva a partir do olhar do desenvolvimento dos profissionais de RH. Seja bem-vinda, Dani. Perfeito, Ana. Obrigada. Muito animada de estar aqui com vocês, né? De estar com a Ana, que eu gosto muito, admiro, e de poder trazer aqui alguns dos meus alunos que hoje são líderes de RH, a Lucy e o Pedro aqui, para poder compartilhar desse conteúdo aqui tão legal com vocês, tá? Acho que, conversando um pouco com a Ana, né, é importante a gente esclarecer o que é upskilling e reskilling antes da gente até entrar no assunto, né? Talvez não seja tão claro para todo mundo, acaba sendo um termo em inglês aqui, mas basicamente, né, se a gente falar o upskilling tem muito a ver com aprimorar e o reskilling com requalificar, né? Então, o upskilling ele está muito voltado para desenvolver novas competências, para aprofundar habilidades que o profissional já tem, né, para que ele possa se manter atualizado e avançar na sua própria função, no próprio escopo ou funções que sejam similares ali dentro da área dele, tá? Então, basicamente, o upskilling seria isso, esse aprimoramento, aprimorar o que já faz, né? Enquanto o reskilling, a gente está falando de requalificação, ou seja, aprender algo novo para você viver uma outra função, uma outra experiência, né? Então, é muito sobre adquirir competências que são novas, né? Para você viver um novo processo, para você mudar de área, para você mudar de carreira, seja dentro ou fora da sua empresa, né? Então, quando a gente pensa em profissionais que as funções estão sendo automatizadas ou se tornando obsoletas, você precisa se reinventar, né? E o reskilling vem para isso. E aí, Ana, depois dessa introdução, né, do que a gente trazer o conceito, dentro do nosso painel aqui, o meu olhar vai ser muito para os profissionais de RH. Eu já tenho mais de 5 anos a RH Lover, sou fundadora dessa escola de BPs, mas já trabalho com RH. Olha, ano que vem vai completar 20 anos que eu estou nessa área, né? Foi muito tempo dentro do mundo corporativo para poder hoje também estar do outro lado ensinando os profissionais de RH. E o meu olhar aqui é para eles, né? Os profissionais de RH é quem cuida das outras pessoas, né? Quem cuida dos outros. Então eu sempre falo, quem cuida do RH, a gente cuida do RH, tá? E quando a gente fala de upskilling, reskilling para os profissionais de RH, para essa área, é uma urgência basicamente silenciosa, assim, porque quem que está cuidando da evolução do RH? E o RH precisa, urgente, né? Isso eu trago muito nos meus conteúdos para quem me acompanha, deixar de ser visto e de se comportar realmente como uma área que é operacional. Precisa se reposicionar como um braço estratégico do negócio para realmente sobreviver, né, para o futuro do RH, para o que vem por aí. E aí não tem como não falar, né? A gente precisa falar do avanço de inteligência artificial, das novas tecnologias, da própria mudança de perfil das lideranças dos negócios, porque isso vai exigir, de fato, um novo conjunto de habilidades aí para o RH. O RH precisa desenvolver habilidades analíticas, habilidades de dados, mentalidade estratégica, ser capaz, né, de se adaptar constantemente. E quando a gente olha para upskilling e reskilling no contexto do RH, é muito o upskilling para ele aprofundar e modernizar o que ele já faz, né, o que está dentro da nossa área, e o reskilling para ele se preparar para essas novas demandas, para esse futuro, ou para a própria transição de carreira dele, né? A gente vê muito RH indo para o negócio também, RH inventando novas áreas dentro do nosso de recursos humanos, né? E por que que isso é prioridade? Porque a IA, vocês estão vendo, está avançando muito rápido, né? Muito rápido. Eu estava hoje mais cedo mesmo, conversando com um parceiro nosso, a gente vai fazer um evento em breve sobre inteligência artificial,
E a gente fez uma pesquisa recentemente com alguns profissionais de RH perguntando quanto eles estão usando, não estão usando. E muita gente, eu estou falando para RH, mas imagino que isso sirva para outras áreas também, acha que está arrasando, né, com a inteligência artificial, está usando o chat GPT lá, escreve aí uma descrição de cargo, escreve tal coisa. E esse é o básico do básico, né? Então, tem muito ainda a avançar, tem muito ainda a aprender, e a gente precisa falar sobre isso, né? Porque está avançando muito rápido, inteligência artificial, automação. A gente vê uma mudança no perfil da liderança, né? E a gente precisa ajudar esses líderes a serem cada vez mais gestores de pessoas. Até quando eu olho para o futuro, eu vejo muito o líder assimilando muito do papel do RH no dia a dia, e isso vai fazer com que a gente transforme também a nossa área. E o RH precisa deixar de ser urgentemente operacional, né? Entender que como ele pode automatizar, usar IA e tudo mais para tornar o dia dele mais leve, para que ele consiga estar num lugar que gera mais valor para conseguir ser mais estratégico. E quando a gente olha o que está acontecendo, é basicamente um tsunami que está vindo, né? E a gente não tem como parar esse tsunami. Ele está chegando, a onda está vindo gigante atrás da gente e não tem jeito. E aí eu vejo muitos profissionais de RH com medo, né, do que vai acontecer, mas não é que a inteligência artificial vai substituir o RH, substituir as pessoas, mas ela vai substituir o profissional, seja de RH ou de outra área, que não souber usar a IA, né? Ou ela vai ser substituída, esse profissional vai ser substituído por quem sabe fazer isso muito bem. Então a gente precisa correr e se transformar de fato, né? E quando eu penso nessa tríade do novo profissional de RH, eu penso em habilidades técnicas, eu penso em habilidades humanas e a inteligência artificial compondo isso, né? Então, o que significa esses 3 atributos que eu trouxe? É o RH conhecendo mais de negócio, é o RH com mentalidade de parceiro de negócio de fato, então ser um RH que pensa como dono, com olhar para resultado, para margens, para indicadores, para impactos na organização, né? Sair dessa zona de conforto de operação e estar de fato próximo à liderança como parceiro, e mais do que isso, né, como aquele amigo crítico, aquele provocador de decisões. Quando a gente olha para habilidades humanas, a gente está falando muito de soft skills, que aí eu estou falando de influenciar, mesmo sem ter autoridade formal, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, não é porque você é um analista sênior na mesa com gerentes que você não vai influenciar. Você ali é o RH, né? Você representa o seu time. Então, como que você pode influenciar, assim, mesmo sem ter essa hierarquia, né? Essa autoridade formal? A comunicação assertiva, a influência, escuta ativa, mediar conflitos, isso é essencial para o profissional de RH, e as habilidades de IA e de dados, né? Então, olhar para os processos que existem hoje, entender o que a gente pode automatizar, o que a gente pode integrar com processos de IA, e como que a gente transforma os dados que a gente tem disponível em insights que podem apoiar os nossos líderes realmente em decisões mais estratégicas. Então, o RH do futuro, ou de hoje, né? A gente fala muito do futuro, mas é o que está acontecendo hoje. Ele precisa pensar como dono, ele precisa influenciar como parceiro, entregar como estrategista de dados. Mas aí a gente vê a galera de RH não conhece o negócio, né? Entende muito de gente de RH, mas não entende o negócio. Foca muito nas rotinas operacionais, não tem domínio de dados, né? E tem muito medo ou resistência à tecnologia. Hoje cedo eu estava conversando com um parceiro, eu falei, me traga cases das empresas com quem vocês trabalham de inteligência artificial. Ele falou, não, tenho essa. Eu falei assim, não, mas eu quero que o RH tá usando. Ixi, não sei. E olha que eles trabalham com, olha, umas 500 empresas no Brasil, assim, é muita gente, eles são muito grandes. Então, olha só, é difícil a gente achar. Inclusive, estou procurando. Se você está aqui me assistindo, né, e tem um bom uso de IA no RH, que é criar os agentes, né? Alguém perguntou o que é usar bem a IA no RH. Gente, aí além do chat GPT, né? Olhar para outras plataformas existentes, né? Eu participei de uma aula outro dia muito interessante num clube de negócios que eu participo, e eles estavam falando a gente usa o chat GPT, que é ótimo, eu uso bastante no meu dia a dia. Inclusive, a gente usa pago aqui na nossa empresa para tudo. E a gente está educando ele para que ele trabalhe melhor diariamente. Mas a gente procurar outras plataformas que sejam específicas para algumas coisas. Então, se eu preciso trabalhar com dados, eu preciso encontrar uma ferramenta de AI. Hoje, a gente tem umas 500, 1000 plataformas para utilizar. Se eu vou fazer apresentação, por exemplo, tem a Gama, que é muito boa para isso. O ChatGPT pode ajudar? Pode, mas vamos buscar IAs específicas. E mais do que isso, né, a evolução de você usar a inteligência artificial no dia a dia, é você criar os agentes de IAs, né, que vão fazer a coisa muito mais rápida e trabalhar ali para você, tá? Então, eu estou buscando esses cases aqui justamente para a gente poder
trazer e mostrar dentro do RH, né? Quem é que está fazendo isso e automatizando os processos, porque até então as pessoas estão usando para criar descrição de cargo, fazer roteiro de entrevista, mas isso ainda é simples, né? A gente pode evoluir nesse sentido. Então, quando eu penso no futuro do RH, ele não vai ser entregue, ele vai ser conquistado, né? Então, o RH tem que parar de esperar, de ser convidado para a mesa, entender que ele é a ponte que conecta pessoas, resultados e negócios. Quem souber unir estratégia com pessoas, com tecnologia, vai continuar sendo essencial, mesmo no mundo de inteligência artificial. Que não é dizer que os robôs vão invadir, a gente não existe mais, né? Na verdade, o nosso papel vai se transformar e a gente precisa correr atrás disso, porque a mudança está sendo muito rápida. Bacana, Dani, já está trazendo aí alguns insights para nós. Fiquem à vontade para ir colocando as perguntas de vocês no chat. Ao final, a gente vai compartilhando e a gente abre um bate-papo também para responder as perguntas de vocês, tá? Eu queria chamar você, Lucia, agora. A Dani trouxe essa perspectiva, né, do upskilling, reskilling, olhando aí para a questão do RH. Eu queria chamar a Lucia agora para trazer para nós um enfoque pensando nos desafios que a gente tem hoje das diferenças geracionais, né, que é um tema que ainda faz questão dentro das nossas organizações. Como é que você vê essa questão, Lucia? Queremos te ouvir também. Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer também estar aqui com vocês hoje. E aí, quando a gente vem falar assim desse ambiente multigeracional, né, que todos nós estamos vivenciando, a gente pode aí perceber que é muito comum as empresas terem ali pelo menos entre 3 a 5 gerações trabalhando juntas, né? Seja baby boomers, ou geração Z, ou millennials, enfim. E está chegando mais, né? Os alfas, que aí a gente pode dizer que esse alfa aí já está ali nos estágios iniciais, né, corporativos, e que traz consigo essa divergência, digamos assim, de necessidades. Então, quando a gente pensa especificamente dentro de uma organização, há um programa de treinamento e desenvolvimento, por exemplo, como é que a gente evita que haja esse conflito, né, na aprendizagem corporativa, né? E aí, gente, quando eu falo corporativa, naturalmente, a Dani trouxe aí para a gente os conceitos de reskilling e upskilling, mas a gente sabe que a gente chega numa organização com uma bagagem e sai dela com uma outra, ainda mais cheia, né, de conhecimentos. Então, quando a gente atua numa organização, independente do setor, né, a gente percebe que há essa diferença de estilos de aprendizagem, de comunicação, de valores entre os colaboradores dessas diferentes gerações. E isso pode levar, né, a uma dificuldade de implementar, né, de implementação desses programas de treinamento e desenvolvimento. Seja porque há uma diferença no estilo de aprendizagem, né? Ou seja, cada geração ela tem uma forma preferida de aprender, né? Eu posso dar um exemplo da geração Y, que pode preferir, por exemplo, métodos de aprendizagem mais interativos, mais digitais. Já o pessoal da X, Baby Boomers, pode se sentir muito mais confortável com métodos mais tradicionais, né? Seja algo presencial, né? Ou palestras, no caso, ou materiais impressos, leituras, enfim. E outras coisas que a gente precisa estar atento é que há também uma diferença na comunicação, não só no estilo de aprendizado, né? A gente tem a geração Z, por exemplo, ela tem uma familiaridade com a comunicação instantânea, online, né? Muitas empresas hoje adotam aplicativos ou ferramentas de comunicação interna, né? E geralmente evita-se, em algumas delas, inclusive fazer reuniões, por exemplo, né? No máximo uma dailyzinha ali de 10 minutos e o resto todo mundo coloca nessas ferramentas, né? Uma das mais conhecidas atualmente é o Slack, por exemplo. Então, tudo que acontece vai para ali. Então, essa geração tem essa facilidade, mas as anteriores precisa de um momento ali do dia a dia, de olho no olho, ainda que online, né? Então, isso também acontece em relação aos programas de treinamento e desenvolvimento. E aí tem também essas diferenças nos valores e nas expectativas, né? Ou seja, para que eu vou aprender isso ou por que eu preciso aprender isso, né? Cada geração tem seus próprios valores e expectativas em relação ao trabalho e à carreira, naturalmente, e isso pode gerar esse conflito
quando essas diferenças tendem a trabalhar juntas. Então, esse é um dos grandes desafios, eu diria, para nós líderes, né? E no meu caso especificamente, que sou a gestora de RH, quando eu entro numa empresa, hoje eu atuo numa empresa de entretenimento, mas antes era de tecnologia, e que eu me deparava, por exemplo, com uma certa estranheza, inclusive, em relação ao coaching, né? Então, assim, o que é esse coach? Será que são aquelas pessoas que eu vejo hoje na minha rede social? É aquilo que é coach? Então, o que finalmente é? Eu escuto muito de mentoria, é a mesma coisa, não é? Tem gente que acha que é terapia, enfim, então a gente tem que lidar com essas diferenças de visão, né, com o que chega ali, porque a gente sabe que as novas gerações é muito de rede social, para que a gente realmente implemente um programa que seja diverso, né, que seja híbrido, eu vou chamar de híbrido, que tenha um pouco de cada tipo de comunicação e cada tipo de estilo de aprendizagem, para que essas pessoas elas consigam realmente se requalificar, aprender, enfim, tudo isso, né? Então, eu diria que esse é um ponto muito sensível e que nós, líderes, precisamos estar muito atentos, porque se a gente não fizer essa adaptação na aprendizagem corporativa, certamente a gente vai ter baixa adesão aos programas de treinamento, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior dessas novas tecnologias, né? As gerações mais antigas, elas podem resistir um pouco à adoção de novas tecnologias, sobretudo do IA. Como a Dani trouxe, hoje já está mais difundido o chat GPT, mas nem em todos os lugares, né? Há empresas que ainda não mexem com isso, não sabem ou acham que ainda não é necessário. Então, se a gente não souber propor as melhores formas de aprendizagem, olhando essa diversidade, a gente pode reduzir, inclusive, a produtividade, né? E, por fim, eu diria até que pode haver um prejuízo no clima organizacional, porque imagine, você está aí super à frente do seu tempo, se requalificando, buscando novos conhecimentos e, como líder ou não, traz uma sugestão de implantação de um sistema ou de uma ferramenta que vai te auxiliar. E você ter outras pessoas no teu setor, na tua equipe, que não adere ou não pensa parecido ou se abra ao menos para conhecer, pode trazer ali um conflitozinho que certamente irá impactar no clima organizacional também. Então, é um ponto a se observar e sempre buscar conhecimento para que a gente traga isso de forma mais multigeracional, né? Muito bom, Luci. Bacana esses pontos que você trouxe, né, sobre as diferenças, né, de comunicação, de valores, da forma de aprender, do acesso à tecnologia, tudo isso impacta bastante no sucesso, né, como você falou, pode impactar no clima, né, pontos importantes para a gente olhar. Continuando nessa ideia da gente ter uma visão geral sobre a questão do upskilling e reskilling no ambiente corporativo, como que vocês estão vendo tudo isso, eu gostaria de ouvir o Pedro agora, trazendo um pouquinho para nós, Pedro, como é que você está vendo esse contexto, né, de requalificação, enfim, na questão da liderança, do desenvolvimento das lideranças? Então, Pedro, fica à vontade para trazer para nós o teu ponto sobre essa questão da liderança. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Grande prazer estar aqui conversando com vocês, conhecendo essa galera aí do coach. Eu também sou coach, então adoro estar perto de pessoas vinculadas à área, acredito muito nessa filosofia e hoje, em especial, para falar sobre RH, né, que é a minha segunda paixão aí, uma das minhas paixões junto com o coach, com o mentor. Quero agradecer primeiro a Dani por sempre lembrar de mim aí nos convites. A Dani tem um papel especial na minha carreira, né? Me ajudou bastante para eu galgar e chegar onde eu cheguei hoje, né? Junto aí com todos os RH lovers da comunidade. E também a Ana, né? A Ana também esteve comigo no meu período em Ponta Grossa. Quando eu estive na Unimed Ponta Grossa, a gente desenvolveu alguns trabalhos corporativos por lá e é muito bom manter essa rede viva e ativa até hoje. Gente, seguinte, temos aí a tríade formada, né? Agora com liderança para fechar essa tríade. E um tema complexo, né? Falar de liderança, upskilling, reskilling de liderança. Eu brinco que tudo começa e termina na liderança, né? Então, é a pauta mais crítica do negócio. Quando a gente vai falar sobre aprendizado, o líder ele precisa ser
a inspiração, né? O grande exemplo de aprendizado. Mas antes de começar, efetivamente, eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui na sala. Quem, né, aqui na sala é líder, né? Ou também não, mas que no período de formação, a gente está falando aí de ensino básico, ensino fundamental e médio, teve em sua grade de aulas disciplinas como influência, inteligência emocional, resolução de problemas. Quem arrisca em levantar a mão aí? Alguém? Ensino básico, fundamental e médio? Então, gente, a polêmica está instaurada, né? Eu brinco que hoje o desafio dos RHs não é o líder chegar para nós, é a formação desse líder. O que a gente de fato está vendo? As pessoas não foram preparadas para serem líderes. Não adianta eu olhar o recorte de hoje, eu preciso olhar para a formação desse profissional. E muitos deles não vêm com essa bagagem. Então, o reskilling, ele é fortíssimo já na primeira liderança dessa pessoa. Por quê? O ensino tradicional no Brasil, ele é linear, ele é fordista. Então, ele nos prepara para executar atividades, não para pensar, refletir, influenciar, comunicar. E quando a gente se depara na primeira liderança, né, principalmente quem passou por isso, né, eu já tenho um tempinho aí que estou como liderança, mas constantemente a gente tem programas de talentos dentro da empresa. E a gente vê a angústia dos colaboradores ao assumir essa primeira liderança. Porque não tem essa preparação. E aí esse reskill apoiado pelo RH, apoiado pelo business partner, ele precisa ser muito profundo. E essa profundidade não é saber as métricas, os indicadores da área, mas é, sobretudo, os soft skills. Porque a gente brinca que a técnica, ela te ajuda a chegar lá, mas ela não te habilita nessa cadeira. O que habilita nessa cadeira é posicionamento. Então, o contraponto da minha fala aqui, acho que né, a Dani trouxe muito bem, já está difundido, né? O líder que quer se manter ativo nesse mercado, ele precisa de entender de dados e precisa de entender de IA. Mas o ponto que eu vou trazer aqui são as soft skills. O que garante para esse líder um posicionamento que vai influenciar para cima, mas sobretudo para baixo? O time que ele lidera, como ele forma outros líderes, né? E aí eu quero trazer, né? Eu sei que tem bastante RH aqui, bastante consultores. Um exemplo bacana de upskill e reskill que eu vivo hoje, né? Eu sempre gosto de aterrissar e trazer para a prática. Eu trabalho em saúde, estou há 17 anos em saúde, passei por algumas instituições aí. Hoje eu estou na Unimed. E aí eu brinco que no período pandêmico, não sei se todos recordam, né? Já passou, mas a gente guarda ainda, né, as memórias desse período difícil que todos vivemos. Veio a pandemia, eu trabalhava numa instituição que tinha um hospital de grande porte ali na região de Ponta Grossa. E aí, com uma semana de pandemia, meu chefe, os líderes, Pedro, a gente precisa fazer um treinamento para a galera, porque a pandemia está aí. Eu falei, treinamento do quê, gente? Com uma semana o pessoal já aprendeu a trabalhar. O que eu preciso agora é ensinar algumas técnicas para fomentar, deixar mais forte esse conhecimento. Mas o upskilling nada mais é do que ancorar, né? Trazendo esse exemplo de upskilling, um conhecimento já existente. Então ele é muito mais fácil. Agora vamos pegar ainda dentro do mesmo segmento que eu trabalho, um reskilling. Quando eu pego, todos sabem que medicina, gente, é super técnica, né? É uma área extremamente protocolar, técnica. A gente está lidando com vida. Eu brinco que saúde é coisa séria. Um reskilling agora, um exemplo claro aí para vocês, seria um processo de um líder assistencial, que em sua maioria é técnico, migrar para um gestor, migrar para uma posição de gestão. Isso exige muito mais do que ancorar conhecimento. Isso exige o quê? Ampliar consciência. E aí que ele precisa, de ajuda para entender esse novo momento dele, e dois, de ferramental. E aí entra muito o BP, apoiando em conversas de carreira, em conversas sobre esse desafio, e também o RH, colocando dentro da empresa um ambiente de aprendizagem. Porque nada adianta a gente falar de upskilling e reskilling para a liderança se não há um ambiente de aprendizagem. E ambiente de aprendizagem eu falo sobre vulnerabilidade. Porque mesmo que na primeira liderança, todo líder eu falo que tem um ego. Todo líder tem um status.
E ele precisa se sentir à vontade, dentro dessa cultura organizacional, para se colocar como aprendiz, para se colocar como alguém que ainda está se desenvolvendo. Pode ser que não seja na hard skills, porque normalmente as pessoas são promovidas por hard skills, mas pelas soft skills. Eu poder ser vulnerável, seja com meu chefe, com os meus pares e com o meu time, em relação às minhas fragilidades comportamentais que podem impactar na cadeira que eu estou sentando. Por fim, quero trazer para vocês alguns dados aqui importantes. Né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2027, 50% da força de trabalho global precisará de requalificação. Segundo uma pesquisa da McKinsey, empresas que investem em desenvolvimento contínuo de líderes têm 2,5 vezes mais sucesso em transformações. Uma pesquisa da Deloitte sobre o futuro do trabalho destaca 5 competências mais exigidas das lideranças até 2030. Quais são essas competências? Adaptabilidade a mudanças rápidas, comunicação com empatia, né? E aí a gente entra muito nessa questão da comunicação não violenta, pensamento estratégico e digital, inclusão como prática de gestão e liderança com propósito. Ou seja, nenhuma das 5 competências que serão exigidas para essas lideranças até 2030 são técnicas, são todas comportamentais. E para a gente poder habilitar isso, para que isso não vire apenas um conteúdo técnico solto dentro das áreas, solto dentro da agenda corporativa, a gente precisa trabalhar com 2 pontos. E aí eu faço muito link como um bom coach a um processo de coach, né? Que é a ampliação de consciência dessa liderança. Ele entendeu o que trouxe ele até ali, entender a bagagem que habilitou, mas sobretudo, traçar um plano daquilo que ele ainda precisa para poder mobilizar e engajar mais o seu time, para poder influenciar mais o board, para poder trazer mais recursos para a sua área, que aí envolve muita negociação, persuasão. Então, a consciência no processo de reskilling, sobretudo, e upskilling também, porque o líder nunca. Eu falo que o líder faz um reskilling e depois é upskilling, para não acabar mais. É a vida toda fazendo upskilling. Então, a consciência é um ponto fundamental. Segundo ponto, intenção. No aprendizagem de liderança, na aprendizagem de liderança, a gente precisa trazer a intenção. Qual o objetivo? E aí eu falo muito com o RH. O RH faz aquelas trilhas lindas. Eu também faço, gente, porque essa pasta também é minha. Mas a gente precisa, sobretudo, e aí navegar muito em andragogia, né, que é o ensino para adultos, trazer a clareza para essas pessoas, para esses líderes, sobre a importância, qual o ganho, o que isso vai habilitar para eles no presente, que a gente está falando de competências que sustentam hoje, mas sobretudo no futuro. E aí faz muito link com a fala da Dani. Inteligência artificial, predizer dados, análise crítica, solução de problemas. Então, a intenção na aprendizagem de liderança ela é fundamental para gerar credibilidade, para gerar eficácia dessas formações. E essas formações, elas não podem ser só voltadas a um programa modular, né, a um programa online, trilhas de carreira. Elas precisam, sobretudo, serem práticas. O adulto aprende na prática, gente. Então, como no dia a dia das empresas a gente consegue colocar essas lideranças em prática, resolvendo o problema, interagindo, com práticas aí de influência, para desenvolver, né? Então, fugir um pouco desses métodos passivos de aprendizagem, herança lá da escola do século XVIII, que nós fomos formados, para métodos ativos de aprendizagem, colocando esse adulto, essa liderança no centro desse aprendizado. Colocando suas expectativas, usando os seus próprios problemas para resolver as questões. Né? Esse é o grande desafio, e eu falo, é o que descredibiliza muito o RH. Porque a empresa vai lá, tem um budget de 1 milhão e meio, quando a gente vai mensurar a eficácia, sobretudo de soft skills, é uma eficácia baixa. É uma eficácia que não dá o ROI que o empresário quer ver. Então, RHs, treinar liderança é um assunto bem complexo, mas que há um caminho. Vamos trazer esse líder para perto, vamos despertar essa consciência nele. Ele não vai desenvolver o time dele se ele não for o primeiro a fazer um movimento.
né? Se eu não me desenvolver, se eu não buscar atrás, dificilmente eu vou trazer isso para dentro da minha liderança, para a cultura da minha liderança. Então, despertar essa consciência e a intenção do aprendizado. Como aprender, a forma certa de aprender, que varia para cada um, né? Acho que a Lucy trouxe bem isso. Cada um tem uma forma de aprender. Então, despertar nele esse protagonismo de ir atrás disso, um assessment claro, né, em relação a isso, para que ele possa fazer esse movimento com ele e, na sequência, puxar todo o resto, né? Puxar a estrutura que ele lidera. É isso, gente. Muito bom, Pedro, bacana ouvir aí essa clareza, que eu achei bacana quando você trouxe, né, se der um reskilling, depois o resto é só upskilling, né, mas tem que fazer esse Para a reskilling. vida toda, né? O complicado de ser líder é esse, né? Nunca vai acabar esse upskilling. O upskilling vai para ser, mas o reskilling tem que fazer, senão fica parado lá, né? Dani, pensando assim no dia a dia, na prática, né, naquilo que você vê na tua experiência, a gente trouxe aqui alguns cenários do que é o mundo ideal, vamos pensar assim dos RHs, pensando em tudo isso, olhando para tudo isso, vendo esses programas bem estruturados, mas como é que você está vendo na prática, tanto os cases de sucesso que você tem acompanhado, desses RHs que estão fazendo a diferença, como também os desafios que você está encontrando na vida real, vamos dizer assim, dessa situação do upskilling e do reskilling na prática. Queria ouvir um pouquinho de você. É que a gente está desenhando um mundo perfeito, né? Para onde a gente precisa caminhar, mas a gente sabe que o dia a dia não é simples, né? Tem muita coisa para acontecer, não dá tempo de estudar. Eu vejo os meus alunos mesmo, a dificuldade que eles têm de se dedicar, de conseguir estar no encontro ao vivo, que a gente faz à noite ainda, né? Mas as pessoas estão com muita dificuldade. Esses dias eu estava conversando com uma aluna, ela estava querendo lançar um programa de desenvolvimento de liderança, ela falou: tô tendo pouca adesão porque as pessoas não têm tempo, cada vez a gente trabalhando com menos recurso, né, para fazer acontecer, então essa é a realidade das organizações. Ela falou, como é que eu vou cobrar dos meus líderes desenvolver se eles não estão nem tendo tempo de desenvolver o time, de dedicar tempo para isso, né? E aí a gente também, claro que o desenvolvimento é importante, mas a gente precisa ajudar a nossa liderança, os nossos colegas, nossos pares, quem for, a gente pensar a como que a gente trabalha com mais inteligência, né? Como é que a gente trabalha, seja automatizando o processo para a gente sair ali, tirar aquela carga operacional, seja repriorizando. Então, a gente sabe qual é o mundo perfeito, mas eu sei, eu já estive na pele, né? Falando dos profissionais de RH, e como BP eu trabalhava com líderes, com vice-presidentes, com pessoas de todos os níveis também, né? Então, tem ainda grandes barreiras de tempo, né, para fazer tudo isso, então todo mundo trabalhando demais, as pessoas muito cansadas, da VNR1 aí para a gente cuidar, né, essa atualização para a gente olhar para a saúde mental, para cuidar das pessoas. Tem uma questão de cultura também das empresas, né? Então, quando eu falo dos profissionais de RH, né, Lucia é um exemplo desse, né? Quando chegou na minha turma, veio cheia de vontade de fazer acontecer, mas no lugar onde ela estava naquele momento, estava batendo no teto, ela não conseguia evoluir, né? Porque ela batia tanto na mentalidade do próprio RH, quanto do dono da empresa, dos líderes mais sêniores, né? Então, tem uma questão ainda de preparar essas pessoas para o novo, de estar mais aberto, de dar espaço. Outro dia eu tive a oportunidade de bater um papo com alguns empresários, né? Eu fiquei super feliz, porque eu falo sempre para RH. Eu falei, poxa, eu vou conversar com os CEOs, né? Com os chefes dos meus alunos. Eu falei, poxa, vamos falar um pouco sobre isso, de quanto a gente pode dar espaço, mais espaço, né, para a área de RH, seja opinar e tudo mais, é óbvio que tem, né, os profissionais precisam se posicionar de uma forma mais adequada dentro do negócio. Enquanto a gente diz amém para tudo, né? Você vira garçonzinho, vira pastelaria, a coisa não funciona. Então tem muito do protagonismo, e eu sempre falo muito para o RH, né? Mas Lucy e Pedro podem me corrigir se eu estiver errado, mas tudo que a gente fala de posicionamento profissional serve para qualquer área, né? Morar lá? Tudo que a gente está falando Não do sei, posicionamento acho que dessa não. mentalidade de Quando parceiro de acabar, eu te negócio, eu estou ligo. falando para RH, mas serve para qualquer profissional, Tá? né? Qualquer Não, eu profissional que te quer aviso. crescer na Depois eu empresa, vou. tem que conectar o que está fazendo, seus objetivos individuais ao objetivo maior da organização, né? Então tem muito dessa coisa do protagonismo, né? Do indivíduo querer se desenvolver também, de querer buscar, de se antecipar o que está acontecendo, mas a empresa também olha isso como prioridade, de dar espaço, de trazer essas discussões para o dia a dia, né? De proporcionar tecnologia, porque quando a gente está falando de IA, né? Até falei para pessoas me perguntaram no chat de exemplos de IAs. A gente criou um mapa aqui na RH Lover, você pode ir lá no meu direct,
digita mapa lá no meu Instagram que a gente vai mandar algumas opções para você, mas a tua empresa já permite o uso, né? Tem todo um cuidado de dados, de confidencialidade, então tem algumas restrições, alguns cuidados que a gente tem que ter, mas algumas restrições também para poder avançar. Então, só que as empresas têm que acelerar, né? Tem que agilizar em relação a isso e as áreas trabalharem juntas. Então, é o RH tentando trabalhar com as outras áreas, com áreas de apoio, com o jurídico, com tecnologia, né? Para entender como é que a gente pode aprender, o que vocês estão fazendo de bom aí, que a gente pode trazer para a nossa área e vice-versa. Faz sentido, Ana? Respondi? Eu acho que faz sentido, porque você traz assim, a gente está com uma demanda de mudança muito grande, mas a gente ainda está esbarrando em questões técnicas operacionais ali do nosso dia a dia que não estão permitindo também tudo isso que se espera, né? Então, E aí talvez cultura, mentalidade, né? Tem crenças que a gente tem, é o formato, né? O piloto automático, né, Ana? Que a gente está naquele piloto automático. Sempre foi assim, vai ser sempre assim. Mas eu ouvi uma vez de um CEO com quem eu trabalhava, ele falava assim: em time que está ganhando, a gente mexe sim, porque às vezes está tudo bem. Mas a gente tem que continuar mexendo e desenvolvendo o time, porque é o tsunami chegando. E a hora que ele chegar, tem que estar todo mundo preparado para ele, né? acho que a gente brinca, né, que o mundo mudou e foi bem na nossa vez, né? Porque veio tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente está tendo que desenvolver ainda mais, as empresas estão passando por essa transformação, e aí, lógico, impacta nessas questões de saúde mental, que depois a gente pode até falar mais um pouquinho. Eu queria ouvir de você, Luci, agora, pensando nessa questão das diferenças geracionais, também como é que você está vendo a prática, na prática isso acontecendo, boas práticas e desafios que a gente está tendo para realmente fazer com que esses conflitos geracionais aí se acomodem um pouco melhor ou não, né, na prática. Sim, sim. Ana, o que é que eu tenho observado, até nas minhas experiências mesmo, né? Sobretudo quando a gente fala de empresas de tecnologia que tem um público geralmente mais jovem, e aí eu posso dizer para vocês que uma empresa em que eu passei recentemente, eu era a pessoa mais velha, com 42 anos, da empresa inteira, inclusive dos donos. Então, assim, naturalmente, eu precisei me adaptar às necessidades do pessoal, né, dessa juventude que vem com uma forma de aprendizagem, perdão, diferente, né, mais fast, digamos assim, né, mais rápida e tecnológica, e ao mesmo tempo tentar passar essa necessidade de fazer o upskilling aí, como o Pedro trouxe, né, de sempre ter. Me deparei, por exemplo, com um desafio onde profissionais estavam assumindo pela primeira vez um cargo de liderança e eles precisaram fazer esse reskilling. E como a Dani também trouxe agora na última fala dela, eu me deparei com esse desafio de pouco budget, né, para fazer esses treinamentos, por exemplo. Mas a gente precisa ter aí a criatividade, né, e se adaptar ao momento e à cultura de cada organização e não deixar de fazê-lo, até porque nós temos esse conhecimento aí de pessoas. A gente sabe a importância de se fazer o reskilling, o upskilling dos profissionais. E aí a gente implantou na época um programa chamado, inclusive, Super Acelera, porque era para acelerar a carreira dos profissionais supervisores, profissionais que eram a primeira vez que estavam sentando na cadeira de supervisão. Né? Foi um projeto piloto que, naturalmente, precisava ter mais edições, melhorias, mas a gente já conseguiu ali trazer um pouco da ideia, né, onde eles puderam se autoconhecerem através das ferramentas, que também são ferramentas de coaching, como o assessment, né, do análise de perfil comportamental e etc. E quando eu trago isso de uma forma mais global, fazendo um link aqui com o tema que eu trouxe desse conflito geracional, a gente sabe que para a gente poder atingir ainda mais esse público, né, tão diverso, a gente precisa oferecer programas, né, ou adaptar esses programas de treinamentos, enfim, às necessidades e preferências de cada geração, né? O Pedro também trouxe em sua fala que, sim, a gente precisa olhar, digamos assim, para o futuro, né? Deixar um pouco a forma da gente de aprendizagem passiva e trazer para uma prática. Sem dúvida alguma, a gente precisa promover uma comunicação transparente e aberta, mas, sobretudo, criar um ambiente onde essas diferenças geracionais possam se comunicar de forma clara e eficaz. Né? Promover momentos em que as gerações possam se ouvir, né? E entender as dificuldades versus as necessidades atuais, né? E de mercado, digamos assim. Então, incentivar essa troca
de experiência e de conhecimento, criando oportunidades para essas diferentes gerações aprenderem juntos, não só vai valorizar a diversidade desses talentos, como a gente também acaba, de certo modo, implantando aí uma política, digamos assim, de inclusão, né? A gente cria um ambiente onde todo mundo se sente valorizado e respeitado, independente da geração, e onde todo mundo consegue se desenvolver. Então, na prática, temos sim algumas barreiras, mas acredito que nós, profissionais, líderes, precisamos entender a necessidade atual da organização versus cultura e não deixar de defender, sobretudo, quais são essas habilidades essenciais que os líderes modernos precisam ter, né? Para que a gente possa implementar ou trazer sugestões de programas de desenvolvimento, seja reskilling ou upskilling. Acredito que é isso. Muito bom, obrigada, Luci. Acho que complementando a tua fala, eu já queria aproveitar e ouvir o Pedro também sobre o que que você acha que a gente já pode pensar em termos práticos, assim, pensando nas lideranças, o que que eles já podem implantar, promover nas rotinas deles, quando a gente fala de um processo de reskilling e upskilling na liderança. Espera aí que Seria está eu cortando. ainda. Ah, Ao sim. Pedro, Pode, o que estava você... desligado aqui. Bacana. Gente, não tem uma receita de bolo, né? É uma pergunta que é complicado porque cada liderança está no momento, cada um vem de uma formação e a consciência de cada um, né? Cada um está no nível de expansão de consciência. Então você pega aquela primeira liderança, né? Ainda não tem muita noção, ainda está focada no como, no H lá da habilidade. E aí, quando a gente vai para nível de board, né, já está num olhar mais conceitual, visão de negócio, enfim. Eu vou trazer alguns princípios aqui que eu me ancoro, que é muito pautado na andragogia, né? E aí eu falo, aí vem o suporte do RH, aí vem o suporte do business partner. A gente precisa entender de princípios andragógicos para poder apoiar esse gestor, esse líder nessa caminhada de desenvolvimento e gerar confiança nele, né? Então, a jornada de desenvolvimento do adulto, pautado na andragogia, é ele no centro, é ele como protagonista. Então, eu já começaria falando sobre o inventário. E aí casa muito com a fala que a Dani trouxe. Gente, a agenda é complicada, nossa agenda é limitada. Então, a gente precisa, quanto cultura, quanto job description, passar exatamente para o gestor o que a empresa espera dele. Minimamente, esse deveria ser o ponto de partida. Quais são as competências, quais são os valores que essa cultura exige nos comportamentos desse gestor? Quais as competências técnicas que ele precisa para poder entregar as metas e os resultados dele? Com base nisso, nós já temos um grande inventário, principalmente para aquela liderança de início, que tem baixa clareza. A partir disso, a gente faz um assessment, né? O ideal, né? Como a Dani trouxe, versus o que eu tenho hoje, para traçar um PDI, para traçar um plano para chegar lá. E aí entra o RH suportando ferramentas, trazendo provocações de como esse gestor, de como esse líder vai percorrer esse caminho. Porque lembra, o líder ele não tem essa clareza sobre métodos de ensino, às vezes nem de preferências ele tem. Quem tem? Quem tem uma visão de aprendizado? O RH, o business partner. Então, começamos pelo inventário. Acho que o inventário é um bom mecanismo de partida. Inventário, gente, é um assessment. Inclusive, um próprio assessment coach, né? Existem várias ferramentas de coach aí onde a gente consegue, do ponto de vista de soft skills, traçar, né, quais as soft skills ideais e a gente traça em relação ao que esse participante apresenta. Outra ferramenta poderosa, feedback. Então, a gente criar um ambiente dentro das empresas onde, inclusive, os líderes possam se sentir seguros para pedir feedback, possam reconhecer que ele não tem aquela couraça da onipotência, né? Porque líder tem muito isso. Pô, se eu cheguei à liderança, eu sou muito bom, eu passei por todas as etapas, eu sou mestre no que eu faço, quando não, gente. Né? E aí tem uma ferramenta que eu também deixo aqui, chamada Janela de Johari, onde mostra para a gente, muitas das vezes, aquilo que é ponto cego no nosso desenvolvimento. Então, o feedback acaba sendo uma janela de Johari falada. Então, esse líder poder pedir feedback para o seu líder acima, mas também para o seu time. Né? E aí eu brinco, às vezes, duas perguntas. O que
na minha atuação hoje te ajuda e o que te atrapalha. É o que eu costumo fazer com o meu time, principalmente meus reportes diretos, né? Em alguns one-on-ones, a gente troca essa ideia. E ao mesmo tempo eu falo para eles o que hoje está ajudando e o que hoje está me atrapalhando. Então, com essas duas perguntas, você já tem, ó, um arcabouço aí de material para trabalhar fantástico em cima de reskilling e upskilling. Terceiro ponto, se exponha ao novo. Enquanto a gente está na zona de conforto, o aprendizado ele está estagnado. Então a gente precisa se colocar em condições, às vezes, que não são habituais, né? Que não são aquelas tecnicamente confortáveis para nós. Então, a exposição ela acaba gerando novas habilidades, abrindo mentalidade, ampliando consciência, principalmente quando eu estou fora da minha zona, né? Na minha zona de conforto, na minha zona de segurança. Investir em microdesenvolvimento diário. Gente, essa ferramenta eu acho que é super válida. Aprender um pouco cada dia. Você não precisa ler um livro em uma semana. Cara, 15 minutos que você ouve um podcast, igual eu adoro ouvir podcast, né? Inclusive, ouvi muitas lives da Dani na academia, gente. Eu tô lá na esteira, eu ponho o meu fone e eu tô aqui, ó, reprocessando, ou fazendo reskilling ou upskilling, que é sobrepondo o conhecimento existente no outro e fortalecendo, né, aquelas sinapses, né, daquilo que eu já tenho forte. Mas quando a Dani traz numa aula um exemplo, aquilo fortalece. Então, investir muito nessas pequenas ações de desenvolvimento, de aprendizado no dia a dia. Seja uma conversa também, seja um podcast, seja um curso rápido. Não necessariamente a gente precisa ter legitimado esse ambiente de aprendizagem formal. A Dani trouxe muito isso. E, infelizmente, empresas brasileiras, empresas tradicionais de pequeno e médio porte, a aprendizagem acaba sendo só isso. 7 de sala de aula, né? Eu contrato uma consultoria e aí eu tenho aquele set do consultor lá na frente falando para a galera, gente, a gente precisa sair desse lugar, né? E aí entra muito também aquele conceito do lifelong learning, aprender a todo momento, com a minha vida, com os meus exemplos, com os meus problemas, né? Como eu consigo criar um arcabouço, né? Que me gere novas sinapses, que me gere uma boa memorização de conceitos que às vezes são muito complicados, né, para traduzir. Troque com outros líderes, aprendizagem em grupo, né? O quanto é importante. E aí, se tiver líderes aqui, né? Tenho certeza que cada um aqui tem um objetivo de carreira. Pô, eu quero ser gerente. Hoje eu sou coordenador. Troca com o coordenador. Esse vai ser o reskilling mais rápido para sua evolução de carreira, porque é uma transferência de aprendizagem, quase que on time, né? Simultânea. Então, troque, né, com líderes que sejam pares, mas, sobretudo, líderes que estejam na cadeira que você quer alcançar. Faça perguntas, seja curioso. E é isso, gente. Acho que 5 pontos aí que já dá uma boa agenda aí voltada a upskilling e reskilling. Muito bom, Pedro. Bem interessante. Já temos aí algumas dicas. A gente quer aproveitar como vocês, a gente está ouvindo aqui, pensando aqui na nossa comunidade CF de coaches, né? E ouvindo vocês, a gente vê o coaching como uma excelente ferramenta aí para dar conta desses desafios que vocês estão passando. Mas a gente queria ouvir de vocês. Como é que vocês percebem, né? Essa abordagem do coaching no dia a dia de vocês, nas empresas de vocês, como é que ele está sendo percebido? Então, eu queria fazer uma rodada, fique à vontade, quem quiser começar, para contar um pouquinho como é que vocês estão percebendo, usando e encarando aí os processos de coaching dentro da realidade de cada um de vocês. Quer começar, Dani, contando um pouquinho no RH? O RH mais contrata do que usa, eu acho, né, Dani? Pois é, mas você sabe que eu, enquanto profissional dentro do mundo corporativo, eu fui buscar uma formação em coaching, né? Então, eu fiz a formação inicial ali de life coaching, e isso me ajudou muito para me posicionar de uma forma mais assertiva com os líderes, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo. Eu sempre falo que desenvolver líderes é quase que assim, a gente não tem que dar o peixe, tem que ensinar eles a pescarem, né? Fazer eles pensarem, provocar, porque se eu sempre dou a resposta, por que ele vai pensar? O que ele vai buscar? E aí o RH vira o quê? Vira RH, garçom, babá, né? Ah, eu tenho dúvida de tal coisa, não... deixa eu chamar a Dani ali que ela me responde. Então, o coaching, né?
talvez eu estou simplificando demais, até porque dentro do mundo corporativo a gente não faz uma sessão de coaching, né? Posso até fazer, mas não era assim que eu utilizava no meu dia a dia. Eu usava muito é, as perguntas, a condução, né, para construir plano de ação mais realista com os líderes, algumas ferramentas, né? Tem uma ferramenta que é para você tomar boas decisões, uma das ferramentas de coach, eu trazia muito para o dia a dia para ajudar os líderes, eu ensino meus alunos hoje a usarem no dia a dia, né? Se eu for por esse lugar, o que que eu ganho, o que eu perco, né? Se eu não for, o que que eu ganho, o que que eu perco? Então, a gente usar algumas ferramentas de coaching, né? Perguntas mais profundas, para justamente a gente ter muito mais coragem de se posicionar, muito mais autoconfiança e não ter todas as respostas, mas desenvolver a liderança, devolver muito para eles, né? E aí saber usar um pouco o papel de coach, o papel de mentor, né? Porque a gente também tem momentos que a gente vai ser coach, o líder vem, aí você provoca ele, você conduz ali quase que uma sessão com ele para fazer ele chegar na resposta, né? Mas às vezes ele também não sabe a resposta, porque ele é muito júnior, porque ele não tem aquela experiência. Então, a gente tem que também saber trocar esses papéis, usar as ferramentas de coaching que a gente tem à disposição para ajudar no desenvolvimento da nossa liderança, mas saber o momento que a gente tem que ser um pouco mentor também. Porque como RH, mesmo antes de eu estar numa posição de liderança, a gente passa o tempo inteiro desenvolvendo os líderes. Então, a gente conhece muito, eu lia muito, sempre li muito sobre liderança. Então, a gente consegue apoiar e ajudar eles a desenvolver esse caminho. Tá? Então, é um pouco da minha experiência enquanto profissional de RH dentro das organizações. Dani, e aproveitando também essa deixa, e você percebe que pelos RHs todos que você conversa, ainda como é que eles veem essa questão do coaching dentro dessa oferta, né, para o desenvolvimento das lideranças internas? Como é que você tem percebido o coaching nesse contexto dos RHs? Como uma... Nas empresas em que eu passei, e até assim, eu tenho o grupo de líderes de RH, eu tenho o grupo dos meus alunos, então assim, é muito comum, tá? O pessoal sempre está pedindo indicações e muito pensando na liderança mesmo, né? E quanto mais sênior ter o apoio. Eu mesma, como BP, por muitas vezes contratei esse serviço, né, para trabalhar junto com um vice-presidente, com um gerente que tinha sido recém-promovido, né? E aí a gente sempre ia buscar, e o que que eu vejo muito, né? As pessoas buscando indicações, referências, né? Então, nos grupos que eu tenho um grupo de líderes aqui em Curitiba, é muito comum, pelo menos uma vez por mês, alguém levanta a mão e fala, pessoal, o que que vocês têm de indicações de bons coaches da região para desenvolver um líder, para fazer um trabalho aqui mais específico com o nosso presidente, né? Com as pessoas de alto nível. Então, eu vejo que esse trabalho, ele é importante quando você fala de funções mais estratégicas, mais chaves, e até quando você. E aí, quando eu falo de empresas maiores, talvez tenha mais espaço, né, Ana? Por uma questão de orçamento mesmo, né? Então, empresas grandes que eu trabalhei, era muito comum um líder recém-promovido, tá precisando de apoio, a gente ia e buscava um coach para apoiar esse profissional. Em empresas menores, aí o budget já é mais limitado. Então, aí a gente já está falando de um nível, talvez o presidente, o board, né, a diretoria tenham acesso a esse serviço, né, para poder se desenvolver com um coach externo. Muito bom. Luci, queria ouvir de você, como é que está na tua prática, assim, como é que você vê, né, essa questão do coaching no teu dia a dia e como é que você também está percebendo a utilização dessa ferramenta aí nesses processos de desenvolvimento? Porque a gente ouve vocês, a gente tem tudo para entregar e para apoiar, né, nesse processo que vocês falam de desenvolvimento aí de conflitos entre gerações e tudo mais. Sim, sem dúvida. Acredito que a Dani trouxe muito bem, né, a realidade atual, assim, naturalmente, como o serviço do coaching em si, ele precisa ali de um budget um pouco maior. Minha realidade é que quem tem buscado mais são a alta gestão, né? Então, por exemplo, eu estava até conversando na semana passada com 2 CEOs, na verdade, eles são irmãos e donos, né? Mas um SEO e CFO na prática de uma empresa de tecnologia daqui de São Paulo, e eles estão com um coach, então, com uma coach. Então, eu achei bem interessante, por quê? Porque, na minha experiência, as empresas que eu passei de tecnologia, elas não olhavam para o coaching como deveria ser. E aí, o que é que eu fazia para atuar? Uma delas eu era gerente, e a outra eu era business partner. Eu atuava como essa pessoa, porque aí o interessante é que eu também tenho essa minha formação de Life and Professional Coach,
E aí eu atuava como esse papel lá internamente e pude trazer ali um pouco de desenvolvimento, digamos assim, auxiliá-los no desenvolvimento de algumas soft skills, né? E ao final eu dizia, isso que você acabou de passar por esses meses aqui comigo, isso é coaching. Né? Eu também trouxe aqui na minha fala anteriormente que já há, principalmente nas novas gerações, um certo preconceito com a palavra coaching. Na prática, eles fazem, né, assim, até se permitem, mas eles não têm muito essa diferença. E aí, muito porque, infelizmente, foi disseminado nas redes sociais algumas pessoas que, enfim, viraram influencers, etc., e que meio que deturpou um pouco o que de fato é a prática do coaching, a importância do coaching, né, da mentoria, do counseling, enfim, para as organizações. Então, no meu dia a dia, eu faço também um pouco do que a Dani trouxe, eu dou aquele suporte individualizado, né, seja para o desenvolvimento de autoconhecimento ou de inteligência emocional para as minhas lideranças, né, meus pares ou quem está acima de mim, ou ainda da equipe, tá? Eu utilizo diversas ferramentas no meu dia a dia para ter os meus momentos ali de one-on-one com a equipe. Então, já trazendo aqui uma experiência também enquanto líder, eu trago ali uma conversa, faço análise SWOT, dou uma olhada aplico assessment para entender qual o perfil de quem eu estou lidando, né? Faço uma roda da vida, um feedback 360, para que eu possa conhecer o meu time e desenvolvê-los. Né? Então, a partir do momento que eu já começo a atuar enquanto líder com os meus liderados desta maneira, certamente quem seguir a carreira de líder já vai ter um olhar diferente e vai receber tudo isso de um jeito diferente. Então, recai, inclusive, sobre o que o Pedro trouxe aí há pouco, né? Que muitos líderes chegam nessa cadeira sem ter o mínimo de conhecimento. Então, olhando por um outro ângulo, por que não nós, líderes, também desenvolver os nossos liderados para que eles já tenham esse olhar e possam se desenvolver e, quando estiverem nessa cadeira, serem líderes melhores, né? E utilizando sempre o coaching ou o mentoring como ferramentas importantes para o dia a dia do desenvolvimento, né? Da organização como todo. Muito bem, Pedro, queremos te ouvir também sobre essa questão de como é que você está percebendo aí o coaching no teu dia a dia, como é que vocês usam aí. Legal, muito bacana. Vocês viram como coach, né? No meu relato eu já fiz várias menções, porque de fato eu acredito muito nessa filosofia. Eu fiz a formação, porém eu acho que viver o coach e gerar movimento através dele é muito mais do que um título, né? De fato, trazer um mindset de explorar o potencial das pessoas, né? E aí eu acho que a gente consegue separar muito bem, né? Entre o RH e o próprio participante. Eu brinco com o meu time, né? Principalmente com as BPs. Gente, a gente não precisa ser coach de título. A gente precisa entender o propósito dessa ferramenta e o quanto de poder ela tem. Sobretudo para criar conversas engajadoras, trazer pontos cegos. Lembra que eu falei da janela de Johari? Às vezes, numa conversa com aquele líder, eu consigo fazer perguntas, eu consigo fazer uma escuta qualificada e levar ele para algumas reflexões sobre aquele problema, sobre aquela situação que até então ele não estava vendo. Isso é coach, gente. Então você não precisa de um título necessariamente. Você precisa entender o propósito dessas ferramentas e como aplicá-las. E aí eu brinco, gente, eu posso estar sendo um pouco cartesiano, mas eu acho que todo profissional de RH precisa ter noções de coaching. Principalmente os que estão ali em áreas de desenvolvimento de pessoas, que estão em número 1 de cadeira, né, junto com o board. Porque lembra, todo o meu board é técnico. Alguém ali precisa saber fazer boas perguntas comportamentais, fazer leituras comportamentais, leituras de ser humano. Cara, esse alguém tem que ser eu. Naquela mesa, eu sou o cara que tenho a maior expertise. Então, quem almeja, inclusive ser número 1 de cadeira, né, tá como head, eu acho que é interessante ir para esse lugar de explorar as ferramentas do coach. Principalmente para as ponderações. A gente, às vezes, passa por algumas em mesa de reunião e alguém precisaria trazer boas reflexões para ponderar. Crenças, né? Seja crenças envolvendo a nossa cultura organizacional de forma macro, mas também as crenças dos gestores. E aí é muito BP, né? Como desafiar as crenças. Porque muitas das vezes essas crenças são os obstáculos
para engajar time, para motivar, para aumentar a régua de resultado. Então, eu defendo muito essa prática. Entender de técnicas, não necessariamente ter a formação. Mas, sobretudo, posso dizer para você, Ana, e todo mundo aqui, usa o coach a todo momento. Todos os meus programas de desenvolvimento, ele vai estar voltado, em algum momento, para desafiar esse cara, explorar potencial, para trazer autoconhecimento, para trazer uma escuta qualificada. Gestor, como reconhecer seu time. Mas uma das necessidades básicas que a gente trabalha no coach, ser reconhecido, ser notado, ter sua história respeitada, né? E o direito de errar, né? Então, são filosofias, são pontos que eu trago da filosofia do coach que a todo momento, ou eu estou incutindo na cultura, ou estou incutindo nas conversas e os nossos programas de desenvolvimento de liderança que a gente trabalha lá na Unimed. É isso, gente. Muito bom. Pessoal, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Quer ler para nós, Silmara? Compartilhada, quem quiser responde. Que foi a pergunta. Quer fazer, Ângela? Não sei se você está por aí ainda. A Ângela, Eu não sei se a Ângela já saiu, tá, mas mas eu Ângela Barreto, né? A Ângela e nos pergunta o seguinte: quais alternativas, e aí pode ser para Dani, para o Pedro, para a Lucy, né? Quais as alternativas que vocês acreditam serem mais eficientes hoje para a preparação desses líderes nesse mundo em constante mudança e principalmente agora com a inteligência artificial e com o futuro? fala também da NR. Futuro próximo, na verdade, né, com a NR1. Vocês começaram a colocar um pouco disso aqui nas conversas. Sim, eu acredito, eu estava até escrevendo aí a resposta, eu achava que ela Ah, estava que indo aí. ótimo! E aí eu parei, porque eu falei, já que a gente vai falar, vamos falar para todos. Eu acredito que, para além do que já foi exposto aqui, de educação contínua, desenvolvimento de soft skills, liderança adaptativa, etc., né, assim como a integração da IA como essa ferramenta de apoio para a liderança, eu acredito que a gente precisa estar aberto aí a essa cultura de segurança e cuidado mesmo da saúde mental e, de repente, capacitar esses líderes, né, para essa compreensão e implementação desse gerenciamento de riscos. Atualmente, na empresa que eu atuo hoje, a gente faz uma pesquisa de segurança, né, física e psicológica, onde a gente escuta as pessoas e entende como a gente está agindo, se a nossa cultura está fazendo jus aos nossos valores, etc. E aí, isso nos dá base para a gente poder implantar planos de ações, né, que possam trazer ainda mais segurança no dia a dia. Então, eu acredito que a gente deve ter, sim, uma responsabilidade proativa dessas lideranças, né? Ou seja, elas precisam buscar a informação, mas elas também não vão conseguir, como o Pedro trouxe, buscar por si só, porque muitas nem sabem da existência do NR1, da NR1. Então, nós, enquanto líderes ou pessoas de RH, é quem temos que trazer isso à luz e trazê-los para perto, né? Então, fazer essa integração, né, com essas lideranças, mostrando esses programas de gerenciamento de risco, a depender da cultura organizacional, né? Algumas empresas têm semanas, né, que falam exclusivamente de segurança de trabalho, etc. Então, trazer cada vez mais para perto e escutar as pessoas. Porque, às vezes, a gente tem aquela ideia de que precisa falar muito sobre segurança psicológica e, na verdade, naquele momento, a prioridade é um outro assunto a ser abordado. Não que não seja importante, o tempo todo isso vai ser importante, mas ouvir as pessoas, entender as necessidades delas, vai fazer toda a diferença. Então, eu indico aí capacitar essas lideranças e ouvir também, depois dessa capacitação, como é que está o dia a dia ali. Quais são as reais necessidades, né? Quantas pessoas do teu time estão sofrendo por algum motivo ou não, né, com saúde mental. Então, acho que ouvir também faz muita diferença.
E quando eu vejo essa pergunta, e muito, muito coerente tudo que a Lucy trouxe, é super importante a gente estar olhando para o futuro, para o que vem por aí, falar das coisas novas, né? Então, vamos falar da inteligência artificial, vamos falar da NR1, do que está acontecendo, é muito importante. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei que estava muito focada em trazer treinamentos para o futuro, mas eu lembro de uma fala de um VP para mim, a gente estava sempre querendo inovar tanto, né, trazer coisas diferentes e tal. E ele falou, a gente não pode esquecer do arroz e feijão. Então é como a gente também equilibra, né, falar do que está vindo. Então a gente precisa sim, né, trazer essa inteligência mais, como é que fala? Mais digital para os líderes, eles terem essa fluência mais digital, falar de IA, preparar eles sim para NR1, para tudo que está acontecendo, né? A gente fala de saúde mental, explicar o que está acontecendo. Mas a gente vai ter líder novo todo dia, né? Tem gente se preparando. Como é que a gente ajuda eles no dia a dia com gestão de pessoas? A dar um bom feedback, a fazer uma boa avaliação das pessoas, a cuidar desse desenvolvimento. Então, eu acredito muito que esse equilíbrio é importante, né? Porque eu sentei em cadeira de liderança, hoje sou líder aqui da minha empresa, tenho um time grande aqui comigo, e a gente precisa se desenvolver todos os dias. Eu preciso lembrar todos os dias que eu tenho que dedicar tempo para dar um feedback bem feito, para estar pensando no desenvolvimento, né? E como RH, como BP, eu estava sempre estimulando isso com os meus líderes com quem eu trabalhava, e aí, o que a gente está pensando? Qual é o próximo passo do fulano? Para onde a gente vai? Vamos movimentar? O que vamos fazer, né? Então, esse equilíbrio é muito importante, né? A gente nunca esquecer do básico, que ser liderança é igual hoje, é igual a 10, 20 anos atrás e vai ser igual mais para frente, né? Cuidar de pessoas. Então, a gente lembrar de trazer esses temas também, de cuidar disso no desenvolvimento, é um papel importante que a gente tem. Obrigada, Dani. Pedro, quer trazer algum ponto? As meninas super elucidaram, né, a questão. Eu vou na linha, né, da Lucy, da Dani. Eu vejo como contrapor. Acho que a palavra é contrapor, gente. A globalização já está trazendo o foco na IA, o foco na produção, o foco na lucratividade, na competitividade. O que a gente precisa, como RH, é trazer o contraponto disso, as pessoas. Porque, né, a Dani super exemplificou isso no começo. O fator humano ele não vai deixar de existir. Tanto é que, se você pesquisar aí as pesquisas, se você pesquisar materiais preditivos em relação à IA, das áreas, né, das ciências, as que vão mais crescer com o advento da IA são as ciências humanas e sociais. Né? E aí eu falo, a gente da saúde, a gente está bem. Porque o cuidado assistencial, o cuidado de enfermagem, ele não pode ser sobreposto por uma IA. Porque é o tato, é o olhar, é o toque. E é nisso que a gente deve mirar nossa liderança. Como trabalhar com esses caras, eu tenho mania de falar aqui na Unimed, trabalhar com esses caras para que eles passem a trazer uma outra força para esse jogo, que é a força do contato, que é a força do olho no olho, da escuta ativa, né? Para a gente poder gerar, no final das contas, o engajamento. O que adianta eu ter esse arcabouço de ferramentas super tecnológicas se eu não tenho engajamento desse pessoal? Se eu não tenho eles comigo, se eu não tenho eles dentro dessa proposta de valor. Então é trabalhar com esse líder para que ele seja humano, pelo menos, né? E aí eu brinco que não há outra forma de trabalhar a humanidade, não há outra forma de trabalhar a sensibilidade do que ele passar pelo processo, né? Nós somos a maior amostra de ser humano que nós podemos conhecer. Então, se eu me conhecer, se eu passar por um processo de autoconhecimento, que é o primeiro pilar da liderança, a autoliderança, com certeza eu vou olhar para o outro de uma outra forma. Só que isso, gente, é um papo para outro encontro, né? Porque é uma questão bem profunda. Mas, sobretudo, é trazer o gatilho da humanidade, das relações, fazendo com que esses líderes passem por um processo também. Ele não vai fazer isso para fora se ele não sentir. O primeiro passo do aprendizado é sentir. A retenção, quando a gente sente, é muito maior. Muito obrigada. Tem algumas considerações também para vocês ali no chat, o pessoal também agradecendo e parabenizando vocês. Eu vou fazer uma última pergunta final para a gente encerrar a rodadinha, algo rápido que eu queria ouvir de vocês. Aproveitando que vocês são profissionais de RH, nós somos coaches, profissionais de coaches, alguns são mentores, alguns são consultores, são profissionais da área de desenvolvimento humano.
Qual que é o upskilling, o reskilling que vocês acham que a gente precisa fazer, ou que vocês esperam dos profissionais que prestam serviços para vocês nessas áreas de desenvolvimento humano? Peço que cada um fale assim a sua visão e aí também uma palavrinha final para a gente ouvir de vocês que estão lá do outro lado contratando, né, os serviços. O que vocês veem que é importante em termos de atualização para os profissionais que vocês estão contratando hoje? E a palavrinha final já de vocês. Quem quer começar? Perguntinha do final aqui que a gente não tinha programado. Posso começar. Vai lá, Pedro. Eu acredito que o skilling, e eu contrato muita consultoria, né? Inclusive para coaching. O reskilling, gente, é voltar a conectar com o negócio. Lembra que é sempre o equilíbrio. Não dá para eu ir lá para o lado só do coach, das práticas, se eu não conectar com o negócio. Porque no fim do dia, quem paga essa conta quer ver negócio. Então, eu tenho muito problema graças a Deus, com a Ana eu nunca tive, né, Ana? A gente sempre teve uma boa parceria, mas eu sou muito exigente em relação a isso. Como a gente conecta isso com o negócio? Como você consegue aportar? Pô, eu estou muito tempo longe do ambiente corporativo. Meu amigo, o que você está fazendo para poder, pelo menos, ficar antenado do que está acontecendo? Não adianta eu ir para a consultoria e esquecer que o mundo corporativo está girando no mundo money, muito imediato, muito não linear. Como que você consegue se manter atualizado para que a sua entrega, a sua solução, seja ela coach, consultoria, treinamento, encaixe perfeitamente com esse cliente? E isso vai além de um bom briefing. Eu preciso de quilômetro rodado lá. Acho que hoje essa é a minha dor para a contratação, tanto de coaches quanto de consultorias. É isso. Eu queria trazer um outro lado, assim, pensando, eu venho do mundo corporativo e hoje eu, né, sou aqui empresária, tenho a minha escola e também presto serviços, né, para empresas. E acho que ajudando vocês como profissionais, né, no B2B, falando comercialmente, porque tudo que o Pedro falou faz muito sentido, né, seria a minha primeira fala. Agora, o outro lado tem a ver muito com a presença digital, né? Isso ajuda muito a alavancar o trabalho de vocês. A Ana sabe porque a gente conversa muito sobre isso, né, Ana? Ela sozinha não funciona, obviamente, porque você precisa ter a experiência, como o Pedro falou, se conectar ao negócio, estar sempre atualizado, você precisa ser um bom profissional, acima de tudo, né? Mas eu tenho aprendido muito sobre o digital, né, e melhorado, e estou construindo um time para me ajudar com isso, porque quando as pessoas vão buscar um profissional, vão contratar, é muito comum a primeira coisa que ela faz, ela vai lá no Instagram, vai lá no LinkedIn e digita, deixa eu ver o que essa pessoa está falando, né? Deixa eu ver o que ela tá, como é que ela fala, como é que ela se posiciona, né? E de novo, não adianta nada você falar lindamente ali no vídeo ou fazer um post bonito se você não tem competência, né? Se você não é bem recomendado, acontece muito, né? No caso de coaches, consultores, a indicação funciona demais. Falo que eu estou nos grupos de RH, né? Com os meus alunos, todo dia tem alguém pedindo indicação, né? Eu mesmo, quando vou buscar parceiro, eu busco indicações. Então, queria trazer esse outro lado, né? Do âmbito comercial, pensando do quanto vocês podem trabalhar essa imagem digital, né? Para facilitar com que as pessoas criem aquela primeira impressão, né? Tenham clareza do seu trabalho e queiram, né? Conversar com vocês também para levar para dentro das empresas. Muito bom. Olha aí, já temos várias dicas aí, insights, né? Lucy, quer trazer mais algum ponto? Eu traria só a expansão do conhecimento do público-alvo, né? Já aconteceu de eu tentar contratar, na verdade, acabou não dando certo por causa disso. Para a última empresa, uma consultoria de desenvolvimento que tinha muita base de coach e não deu certo porque justamente a cultura organizacional ela tinha um olhar diferente, né? As pessoas tinham um olhar diferente e eu percebi que havia uma dificuldade nessa adaptação. Então, entender um pouco mais sobre que público seria trabalhado e trazer uma proposta adaptada para esse público, né? Que casa muito também com a questão das gerações, enfim. Então, acredito que isso é um ponto. E Dani trouxe a questão da adaptação, né, das novas tecnologias, mas, assim, aprimorar ainda mais essas competências mais existentes, sabe? Essa questão da comunicação assertiva, da inteligência emocional, da liderança, dessa negociação. A gente sabe a importância que é o coaching no dia a dia, como o próprio Pedro trouxe. Não vamos olhar aqui para o nome exatamente, mas para a prática em si, e às vezes a gente tem a impressão, quando a gente está contratando, que está vindo
uma forma de bolo já meio pronta, só sendo adaptada. Apesar de sabermos que CNPJ muda, mas os problemas eles são os mesmos, mas eles são os mesmos com algumas pequenas diferenças, né, que a cultura traz. Então, acho que trazer essa consciência aí de estudar melhor o público-alvo e trazer algo que de fato seja mais adaptado. Maravilha, obrigada. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso encontro. Eu queria realmente agradecer Dani Matos, Pedro e Luci Pimentel por essa oportunidade de troca. Tem várias mensagens para vocês ali no chat, tem vários elogios aí aos conteúdos que vocês compartilharam. Quero convidar também você que está aqui hoje conosco, que ainda não é um coach associado à ICF, que também conheça aí a ICF Brasil, se junte a nós, né? Um coaching sério, baseado em um código de ética, de competências, competências também que nos guiam, um ambiente de educação continuada. Então, fica aí também o convite para você que é coach e ainda não está associado à ICF para nos conhecer e conhecer um pouco mais a nossa associação. Dani, então, obrigada pela partilha desse momento, pelo convite que você fez ao Pedro e à Luci, profissionais de excelência e que também compartilharam conteúdo de valor. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde, Silmara pelo apoio e mantemos contato. Obrigada, Dani, Pedro, Luci, foi sensacional estar com vocês. Obrigada a todos que estiveram conosco aqui hoje também. Um abraço e seguimos juntos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde a Obrigada, todos. gente, pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.